Então vamos nós, Deus de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos nós, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção, que esse templo de amor, de luz, venha nos envolver, venha permitir, Senhor, que as equipes benfeitoras, que os espíritos superiores, orientadores e instrutores estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Nos envolva, Senhor, em sua paz, em seu amor, em sua luz. E permita, Senhor, permita aprendermos, Senhor, as orientações, assimilarmos toda a aula da noite, Senhor. E que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Então, nós vamos continuar as nossas aulas do estudo, pesquisa. No YouTube está no nome de Estudo, Pesquisa, Educação da Mediunidade. Não está nem no meu nome, nem no nome da Eli. Porque a doutrina, ela é de todos. Então, ela só tem esse nome que sempre nós vemos. Então, quando procurar no YouTube, vai estar no nome de Estudo, Pesquisa, Educação da Mediunidade. Nós vamos estudar a vista espiritual, a vista psíquica da Gênese e da Obras Póstumas. É isso que nós vamos estudar. A vista espiritual. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Prestamos atenção, nós, espírita. Nosso perispírito nos liga ao corpo físico e à vida espiritual. Esse elo entre o corpo físico e a vida espiritual tem o nosso perispírito. E é ele que registra, é ele que percebe, é ele que se desenvolve, nosso corpo espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em relação contínua. Não sou eu que estou falando. Isso aqui está na Gênese. É por ele, pelo nosso perispírito encarnado, eu e vocês, que estamos em relação contínua com os espíritos. 24 horas, os espíritos estão ao nosso redor. Isso está na Gênese. Espíritos bons, espíritos maus, espíritos de toda a escala estarão conosco. É por ele, enfim, que se realizam os fenômenos especiais. Não tem sua causa originária na matéria tangível. Matéria tangível quer dizer o meu corpo. Essas impressões que nós temos, psíquica, não é do corpo. Nós temos um preparo técnico para o processo reencarnatório, para trazer esse dom que nós trazemos, essa capacidade, isso é hereditário. Todos nós temos e todos nós teremos. O que nós precisamos entender? Que a dupla vista, a percepção, todo esse análise espiritual, não é físico, é espiritual. Está na alma, está no perispírito. O corpo físico ressente, mas não parte do corpo físico. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual. O que são as propriedades? O fluido bom, o fluido mau, o fluido amargo, o fluido doce, o fluido empedrado, o fluido livre, solto. Propriedades quer dizer o modo com que os fluidos se apresentam para nós. O meu corpo é um fluido condensado. O meu óculos é um fluido condensado. Essa cadeira é um fluido condensado. Essa madeira aqui nas minhas costas é um fluido condensado. A matéria, quando esse mesmo fluido, ele forma tudo isso. E da mesma forma,
vai formar o nosso perispírito, da maneira que o desejamos e o assimilamos. Ou assimilamos coisas ruins, ou assimilamos coisas boas. Se nós buscarmos a causa da dupla vista ou da vista espiritual, a vista psíquica, os órgãos do corpo são localizados e limitados. Nosso corpo só percebe localizado. Nosso corpo é limitado. Ele não tem uma percepção além. Então, este além, este ver, este perceber é da alma. Quem percebe é a alma. É a alma que desenvolve. É a alma que se aprimora. Estão todos, essa nossa percepção, são no perispírito, são generalizada. O espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser. Por quê? Porque nós somos uma força eletromagnética em todo o nosso perispírito. Nós temos uma capacidade muito grande de registrar. Quando o corpo registra, é porque já foi muito grande no perispírito. Aí ele descarrega para o corpo físico. Essa importância de cuidar das emanações, de tudo que vem para nós, antes de acarretar o corpo físico, antes de deixar o corpo doente, o corpo enfermo, sobre a ação dos fluidos negativos. O que está na esfera da irradiação desse seu fluido espiritual? Foi aquilo que eu falei. Nós irradiamos. E quando nós estamos usando esta força, desta energia para fora, você está gastando vitalidade, energia, ectoplasma. É isso que o médium tem que entender. Toda vez que você estiver orando, vibrando, doando, socorrendo, aconselhando, amparando as pessoas, abraçando as crianças. As avós sabem disso. A hora que elas pegam no colo um neto nervoso, uma criança nervosa, ela tira e passa para ele um fluido calmante, quer para o velho, quer para a criança. Só que o fluido nervoso irritado da criança vai ficar com quem? Com a avó. É isso daí. Não adianta a avó dar chilique. Ela tem que parar, sentar na cadeirinha dela, fazer uma prece e fazer a limpeza fluídica. Porque se aquela criança veio até você para que você a pegasse no colo e para que ela fizesse traquinagem na sua casa, para que ela corresse, subisse e derrubasse até a cortina, não é para você ficar brava, mas é para você parar e falar: meu Deus, olha os espíritos, olha os espíritos, a arte que estão fazendo dentro da minha casa. Olha a bagunça. Você para e veja a bagunça. Bem bagunçado. Fala, ó, o tênis está jogado, tirou a cadeira, tirou o balde. Aí você vai falar: vou orar. Vem cá, você que mexeu no balde, mexeu na vassoura, você que tirou tudo do lugar, você que puxou a cortina, você que jogou os brinquedos. Vem aqui, vamos conversar. É assim que funciona. Porque eles já estão lá. E se você não tirar, ele vai voltar para a casa dele, vai continuar fazendo a bagunça, e a mãe dele vai ficar nervosa, e o pai. E se forem menos sábios do que você, vão ficar muito bravos com as crianças. A nossa irradiação, que é o nosso fluido, é a alma que age fora do organismo. Toda vez que você estiver orando, vibrando, é a sua alma
fora do corpo físico, mas nós somos doadores. Ela trabalha e ela doa. Então, ela tira do corpo físico o fluido animal, o fluido elétrico, o ectoplasma, a energia vital. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Toda vez que chega um espírito perto de nós, o perispírito é que registra. Ele registra se o fluido é bom, ruim, o que está acontecendo. É o perispírito que registra. E é por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais. Você percebe por aquele fluido algo espiritual. Ou aquele espírito comenta, ou ele fala, ou você percebe uma angústia, uma depressão, uma tristeza. O médium tem que estar atento. Socorrer a angústia, a depressão, a dor, o sofrimento, a tristeza, a brabeza, o xingo, enfim, todos os nossos defeitos. Nós temos companhias espirituais. Você xinga uma vez é sozinha, a segunda vez já tem uns 2, 3 para ajudar você a xingar. Com certeza absoluta, porque é assim, nós estamos rodeados de espírito. Quem se afina conosco é 10. Está pronto, estamos prontos. Da mesma forma, minha vida dá tudo errado, dá tudo errado. A gente vai juntar com os 10.000 espíritos, a minha também dá tudo errado, a minha dá tudo errado. E vai juntar aquela colônia do que não dá nada certo. E por hábito, ele dirige o olhar para o ponto que lhe chama a atenção espiritual. O médium tem que estar atento. Acontece alguma coisa, nós olhamos para algum lugar que não tem nada. A nossa mente nos leva ali. Parece que a nossa percepção nos chamou a atenção. Nós somos chamados a atenção pela mente, que atinge o corpo. Então, o médium tem que estar atento a isso. Os espíritos nos ajudam. Como dizer para aqueles que correm, diminui a sua velocidade, que tem um desastre lá na frente. Diminui, você está correndo muito, pode parar. Lá na frente tem aquele que controla a velocidade. Tem uma curva, tem um perigo. Os espíritos não falam muito, mas eles ajudam, hein? Eles ajudam. Ou se o médium estiver atento, o médium recebe as informações adequadas do anjo guardião. Senão o protetor chega e fala, você precisa cuidar do seu neto. Olha essa criança. Não precisa falar muito para você. Só isso daí já está bom. Olha para o teu filho. E você vai olhar para a calça, a camisa, para ver se está passada? Não, ele mandou você olhar para o perispírito. Não é a roupa, gente, não é o sapato. É isso que o médium tem que entender. Quando um protetor falar assim, olha para o teu filho. Aí você vai ver, será que a camisa está limpa, o sapatinho? Não é isso, não. Para. O que é o problema espiritual que o atinge? O que eu posso fazer por ele? É isso que nós precisamos estar atento. É isso que é o crescimento da mediunidade, da percepção, do análise, e que tem a bênção de ver. Que bênção! Aquele que enxerga de olho aberto, que ótimo! E tem todos nós que enxergamos de olho fechado. Você fecha os olhos, você começa a ver. Principalmente nos trabalhos. Se nós estivermos trabalhando, orando, vibrando, nós vemos. Os espíritos falam conosco. É rapidinho, é um lance. Só que você tem que estar atento a essa pequenez de informações. Vê perfeitamente com os olhos fechados. E o que está muito além do seu campo visual, o seu raio visual. Quando nossa mente ela abre no espiritual, nós temos uma visão do agora, do passado
e do futuro. A maioria estamos no passado. A maioria. Porque o nosso passado é o nosso karma. O nosso passado são as coisas que ficaram a ser solucionadas. Quando nós vamos orar, a nossa visão, ela vem no passado. Ela vem no passado. O médium, às vezes, precisa trabalhar na sua infância, na sua queda, nas suas brigas, nas suas revoltas, na sua preguiça, aquela que não queria ir na aula, aquela que não queria estudar, pulava os muros, fazia arte. Você acha que você não tem aqueles espíritos e que até hoje você não socorreu? Você me socorre antes de morrer, gente. Porque você vai levar grudadinho com você os seus espiritinhos. O médium tem que tirar. A gente dá risada, mas se você for atender esse seu passado de criança, você vai ter tantos espíritos brincalhões e zombeteiros e vão rir de você até hoje e fazem as traquinices até hoje. E tenho certeza que te esconde a tesoura até hoje. Esconde os teus sapatos, esconde teu chinelinho que você que guardou não acha. Eu sei, porque eu sou dona de guardar minhas coisas e não saber onde eu coloquei. Meu óculos, então, como eu tenho os três, porque eu não sei como que eles conseguem desaparecer da minha frente. E tem coisa que some do meu nariz e eu não acho. Mas eu socorro essa minha família de levados, de trapalhões, de esconde, de esconde-esconde. Parece que brincam comigo de esconde-esconde. Eu não fico mais brava. Eu socorro, ponho a bacia das crianças, ponho as crianças para limpar, preparar, levar para a escola. O médico não precisa ficar bravo, ele tem que solucionar. Solucionar os seus problemas kármicos desta vida e de outras vidas. Ele, médium, lê o pensamento figurado no raio fluídico. São alegorias. O médium vai ver, não vai vir aquela mensagem certinha, mas vai vir uma alegoria, um pensamento fluídico figurado. O protetor não vai mostrar para você certinho, não vai fazer isso. Você vai ver algo que se relaciona com isso para você tomar uma atitude. Não adianta a médium falar assim, ai, eu não vi. Não, você viu. Então, aquilo que ele te informou, quer através do reino animal, quer de uma carta, quer alguma coisa, de um livro, é uma mensagem. E você tem que entender, porque será sempre figurado. Jamais vai dar para você certinho, não vai acontecer isso. Tintim por tintim, não vai acontecer. Porque é a nossa inteligência, é a nossa capacidade que está em evolução, não é a dele. Quem precisa aprender somos nós. Ele está aprendendo, ele já aprendeu. Agora, quem tem que aprender a lição é nós médios. Então, ele dá uma ideia, mais ou menos. Igual aquele mineiro que fala, passa por aqui, você vai por ali, depois você chega lá. 300 quilômetros para você caminhar. O protetor é mais ou menos. Passa por aqui, vai por ali, que você chega lá. Mas não existe um caminho correto. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Você vai chegar. O espírito, a alma, não está fixada ao corpo pelo perispírito. Nosso perispírito sai do nosso corpo. Nosso perispírito sai do nosso corpo. Ele é livre. Se nós levar um susto muito grande, o perispírito também sai e olha para nós caindo, sabe? Nós temos várias impressões quando o perispírito sai, porque a gente só vê aquilo ali. Parece ser um sonho. Nós estamos um pouquinho afastados. E é este afastamento que a gente vê. É o mesmo afastamento que a gente faz o diálogo com o espírito. É esse processo. Você solta um pouquinho do corpo
e vê o espírito, fala com ele, analisa. Você é um radar. Seu perispírito sai e olha. Só que o médium tem que acostumar com isso. Isso é dele, isso é uma parte nossa, é um aprimoramento. Nós podemos alongar a sua corrente fluídica e se transportar ao longe. Nós que fazemos aquele trabalho familiar para os filhos, nós estamos aqui e vamos lá na cidade dele. Ou nos exteriorizamos mais alto e socorremos lá embaixo. Vamos ao sol. Nós vamos ao plasma divino. Isso é exteriorização. Nós vamos até lá. Nós fomos buscar. Eu fui buscar energia. O médium tem que habituar com esse processo dele. Ele tem que viver com esse processo. Ele pode ir e pode voltar. O processo de emancipação da alma sempre se realiza durante o sono. Então, esse processo nosso de dormir é uma emancipação. Nós vamos estudar, nós vamos ver a família, nós podemos fazer várias coisas, como também podemos ir para o inferno, podemos fazer o que a gente quer. O espírito é livre, ou você sobe ou você desce. É uma liberdade de fazer o que deseja. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão inativos, o espírito do médium está longe. Por isso, não acorde. As crianças vai devagar. E o médium também, se ele tiver exteriorizado. Tenha paciência. Senão chega aquela pessoa, o médium tá rezando igual eu, né? Eu sempre estou rezando, e às vezes eu estou longe. Estou em outro, bota em outro local. Aí chega a pessoa, mãe, presta atenção. Aí, tum. Por quê? Porque é aquela falta de educação da família que não respeita, acha que você está dormindo ainda. Por falta de estudo, por falta de compreensão, eles não têm. Por isso, nós nos tornamos aquelas mães espertas que falam assim, olha que eu estou dormindo, eu não gosto que me acorda. Eu estou dormindo, agora não pode me acordar. Aí a mãe fica esperta, fica bem ligeira. O médium, o espírito do médium, vive a vida espiritual. O corpo do médium vive a vida vegetativa. Quando nós estamos emancipados, num trabalho, às vezes, de desobsessão, num trabalho de recurso, num trabalho que nós estamos vibrando para uma pessoa que está lá no hospital, nós estamos emancipados. O corpo está parado aqui. Mas nossa alma foi lá no hospital. Nossa alma foi lá socorrer o filho. Nós fomos. Agora o corpo está paradinho, quietinho ali. Respeita esse processo. Pode acontecer no centro espírita? Pode acontecer no centro espírita também. Então você tem que respeitar o outro emancipado. Precisa respeitar. É que ele se encontra no estado em que se encontrará após a morte. Todos nós que já emancipamos e fica voando por aí, e vai no sol, e vai na casa dos filhos, e vai para não sei aonde, e fica zoando, quando você morrer, é esse estado que você vai ficar, tá bom? Sem o peso do corpo físico, zoando por aí. Essa facilidade de ir a São Paulo ver um filho, de ir lá na Bahia ver outro filho, de estar em outro local, esse é o estado de emancipação. Aí o médico fala, eu não consegui, porque ele não se concentrou o suficiente para sair. Ele não saiu, ele ficou retido no corpo. Ou ele teve medo, ou ele não subiu, ou ele não teve autorização, ou ele não foi com a sua equipe de trabalho. Porque o médium tem que estar sempre acompanhado. Sempre acompanhado. Nós não vamos sozinhos. Esse estado de emancipação, quer durante a noite, nós também vamos com o nosso anjo guardião. E quando a gente não dorme, nós estamos ligeiramente espreitados.
quando não dorme, espírito não dorme. Ele não está nem aí, ele quer ficar conversando com você mesmo. Ele não tem nada para fazer, então ele conversa. Mas, às vezes, são moradores antigos, sabe, de quase 100 anos. Quase 100 anos morando conosco, na mesma família. Tão habituados no nosso lar, na nossa casa, que nós já habituamos com o fluido deles, mas precisa repensar nisso. 100 anos é muito tempo para depois voltar com o bendito do espírito para a colônia espiritual, para voltar na outra encarnação, para fazer o serviço de novo. E vai fazer o serviço de novo. Quer que você queira, quer que você não queira, vai ser feito. É assim que funciona. Pode o médium percorrer o espaço e se encontrar com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. Durante a noite, nós podemos estar junto com os encarnados, com os espíritos livres já desencarnados, com os nossos amigos, nossos companheiros, podemos assistir aula juntos, podemos preparar alguma colônia espiritual junto, preparar algum local em que nós vamos refazer, uma região umbralina. Nós podemos sentar com as nossas equipes de trabalho, fazer um estudo como nós vamos preparar esse trabalho, como que nós vamos socorrer. Então, o médium, ele, junto com a sua equipe de trabalho, ele é amparado, que no momento certo ele sabe o que vai fazer. Ao acordar, conserva a sua lembrança das suas peregrinações, uma imagem mais ou menos exata do que constitui o sonho. Intuições que sugerem ideias e pensamentos novos. Nós, médios, dormimos, estudamos, voltamos com as ideias e intuições do que temos para fazer. Ao acordar, nós temos uma visão do que fazer amanhã, como que vai ser feita, porque é isso que nós fazemos durante a noite. A luz espiritual. Luz material é feita para o mundo da matéria. A luz espiritual para o mundo espiritual. São duas luzes. A luz física e a luz espiritual. Existe uma luz especial cuja natureza nos é desconhecida. Nós ainda estamos buscando, pedindo essa luz. Pedimos aos protetores, a Jesus, aos grandes espíritos, que nos dê essas partículas luminosas. Mas nós ainda não sabemos como manipular, como fazer ele ficar luminosa. Nós pedimos, mas nós não temos conhecimento ainda dessa condição de crescimento. A alma envolvida pelo perispírito traz em si o seu princípio luminoso. Quando eu agito esse princípio luminoso, ele se desenvolve dentro de mim. A vista espiritual não é igual, nem extensão, nem na mesma penetração em todos os médiuns. Cada médium é um médium, cada médium faz o seu trabalho, não existe dois médiuns iguais, não existe uma formação acadêmica e dizer que todos os médiuns vão marchar daquele jeito. Não existe isso, porque cada espírito está na sua evolução, na sua grandiosidade, na sua percepção ou na sua pequenez. Para os espíritos inferiores, ela é enfraquecida, que interpõe como uma espécie de bruma e névoa. Nós, na nossa inferioridade, nós não temos ainda essa visão tão grande e perfeita. E com essa faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das moléstias. Tem médios que podem olhar e enxergar. Tem médios que olham para o outro e vê todos os espíritos em volta do outro. Eu só consigo ver espírito. Eu ainda não consigo ver se as pessoas têm alguma doença, mas eu consigo ver espírito. Quer dizer, eu já estou evoluindo um pouquinho, né? Já enxergo do lado de fora. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração e a lama astral.
recolher os familiares, inimigos do cristianismo, caluniadores, fanáticos, coléricos, falsos, perseguidores, antagonistas e traidores. A lama astral, você tem o duplo com ela. Ou ela corrói toda a maldade, ou ela cura. Dependendo da condição que nós precisamos colocar os espíritos. Essa mudança, para ela corroer e para ela curar, é a nossa vontade, é o nosso desejo. Refazer todos os corpos espirituais. Desconsagrar, desmagnetizar, exterminar, desintegrar, desmanchar, dissolver, queimar e desmagnetizar. Então, é isso que nós temos que fazer. Porque aquilo que a mente humana fez, só outra mente humana tira. Olha que chique. O que os humanos fizeram, só outro humano tira. Devido à nossa inferioridade aqui na Terra, se você quer um mundo de paz, você vai ter que fazer um mundo de paz. Você quer um mundo colorido, é você que vai fazer. Não é de lá para cá, é daqui para lá, o nosso mundo. E o estudo do perispírito, das almas humanas, quanto mais superior, mais bonitos eles são. Não é isso que nós estudamos no Livro dos Espíritos, na Gênesis? Então, quando aparecer esses ET, esses olhos preto, comprido, feio, essa é uma criação humana, vocês param com isso. Os espíritos são almas humanas. Jesus, que é um espírito de alta envergadura, qual foi a aparência de Jesus ao vir na Terra? Humana. Ah, estão vindo não sei quantos milhões de espíritos. Sim, mas eles vão vir humano. Para de espírita pensar que esses ET vão tomar conta, vão ser humanos, iguais a nós, mais inteligentes, mais capazes, e assim por diante. Certo? Espíritos superiores, cada vez mais bonitos. Nós somos feios, mas eles serão mais bonitos, mais lindos. Certo? Ok. Então, nós finalizamos a nossa aula. Uma boa noite para todos.